E aí, galera, hoje aqui no Santo Talk, em mais um episódio, temos a ilustre presença do Padre Rafael. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui, a gente fica muito feliz, vai ser um bate-papo muito gostoso. Com certeza, eu agradeço o convite, é uma alegria para mim poder estar aqui e falar um pouco de mim, da minha vocação e do projeto que eu iniciei aí tem alguns meses, o Santo Encontro. Ótimo, então aí para quem está solteiro, já procurando ali um varão, né, do Tá Senhor. difícil. Mas tudo, antes de tudo, né, padre, conta das suas origens, da sua história, de onde que o senhor é, como que o senhor se tornou padre. Certo. Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Participei muitos anos de uma nova comunidade que se chama Aliança de Misericórdia, né? Então, eu fiz minha conversão, né, um encontro querigmático. Sempre fui de igreja, mas sabe como é, né? Aquela igreja assim, né? O famoso católico de IBGE. Eu sempre brinco que tinha dois momentos da missa que eu mais gostava antes, né? Que era o momento do ofertório. Por quê? Porque quando eu era criancinha, o momento da criança na missa é o momento de levar o dinheirinho lá no ofertório, né? O momento mais esperado, Sim. dela participa ativamente, né? E aí uma vez meu avô me deu um dinheirinho e eu fui levar lá pro ofertório e peguei um pouquinho para mim, né? Era bem pequenininho. Aí eu cheguei em casa, meu avô me viu com aquele dinheiro lá e falou: Menino, onde que você pegou esse dinheiro? É da igreja esse dinheiro, hein? Aí eu falei que eu tinha pegado só uma moedinha para mim, né? Ele me deu uma bronca, onde já se viu pegar o dinheiro da igreja. E aí, na outra missa, eu não lembro, eu tenho uma memória pouca disso, mas eu lembro dessa situação. Se era todas as missas, de vez em quando, alguma vez, eu lembro que eu fui levar o dinheiro no ofertório da próxima vez, ele me deu o dinheiro falando assim, ó, isso aqui é para você, isso aqui é para a igreja, né? Então, é um momento que dava para talvez ganhar um dinheirinho ali, né? E o outro momento da missa que eu mais gostava é quando o padre dizia aquelas palavras tão bonitas, né? Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe, né? Então, de fato, a missa era um calvário. E de fato é, mas eu não sabia que tipo de calvário era esse. Era um sofrimento. Sim. Não gostava, não entendia, etc. Mas foi através desse encontro para jovens que eu fiz uma experiência pessoal com Cristo, com Jesus, e senti a presença dele, o amor dele, que ele estava na minha vida, etc, etc. E aí eu caminhei como leigo, né, por 2 anos, até que senti um chamado de ser missionário. Então, fui ser missionário nessa comunidade. Sentia que Jesus me chamava a me entregar toda a minha vida para Ele, mas eu ainda não sabia como isso ia acontecer. Não tinha feito exatamente o discernimento a ser padre, mas de me consagrar, entregar minha vida. Entrei para a comunidade, caminhei alguns anos, até que eu recebi uma palavra, que era a palavra de Gálatas, se eu não me engano agora. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas 2:19. E essa palavra tocou muito o meu coração, e eu sabia que Jesus me chamava a poder deixar que ele vivesse em mim. Isso para mim foi uma experiência que eu fiz muito nítida, muito forte. Bom, isso indicava muito para o sacerdócio, né? Mas não tinha fechado meu discernimento vocacional ainda. Um dia alguém me disse que o sacerdote é persona Christi, que é Jesus que vive na pessoa do sacerdote. Então, esta palavra que Jesus tinha me dado, algo que ele tinha me pedido, que era deixar ele viver em mim, quando eu descobri que o sacerdote era a persona Christi, parece que as coisas se encaixaram assim, né? Quando eu descobri isso, na minha cabeça foi tipo assim: eu tenho que ser padre. Jesus quer que eu seja padre. É assim que eu vou conseguir viver plenamente aquela palavra que ele tinha me dado alguns anos atrás, né? Então foi aí que eu fechei meu discernimento vocacional. Só que nesse meio termo, meu caminho vocacional ele é muito complexo, vamos dizer assim, né? A minha vida deu muitas voltas e voltas para me chegar aonde eu estou hoje. Por quê? Porque aí nessa comunidade eu fiz a formação inicial em São Paulo e no Rio de Janeiro, e depois eu fui enviado para a Polônia em missão. Nossa.
Eu fui enviado para a Polônia em 2021. Não, 2020, desculpa, 2013. 2013 eu fui enviado. Aham, sim. Eu cheguei na Polônia 18 de outubro de 2013. E você já estava com Então, que idade aí, mais ou menos? agora eu tô com 34 anos. E antes? Ah, eu fui ser missionário, tinha 18, Uhum. quase 19. Eu fui para a Polônia com 22 para 23, né? Então, foi assim, com certeza, um dos maiores desafios da minha vida. Meus superiores me chamaram e me mandaram para lá, falando assim: olha, nós estamos precisando de um missionário na Polônia. A gente sabe que você quer ser padre e tudo mais, mas a proposta é que você vá, estude polonês e depois faça seus estudos para ser padre lá. Bom, Nossa. como naquela época você tinha aquele ímpeto jovial, né, da juventude, das aventuras e de desbravar novos mundos, e como missionário eu sempre tive o desejo de ir para outros países em missão, então eu aceitei, fui. Quando eu cheguei lá e descobri como era difícil o idioma polonês, eu acho que eu não teria aceitado. Mas como eu já tinha aceitado e eu já estava lá, aí não tinha como voltar, né, atrás. Não dá mais para Não voltar. dava mais para voltar. Eu cheguei lá sem saber nem um pouquinho de polonês, né? Fiquei 2 anos estudando polonês somente, curso para estrangeiros, tive aula particular. Foi muito difícil, muitas aventuras, esse foi uma cruz mesmo, porque o polonês de fato é uma língua difícil, né? E muitas vezes veio a dúvida, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir estudar filosofia, teologia, né, em polonês? Bom, fui dando um passo de cada vez. Depois de 1 ano e 8 meses que eu estava lá só estudando polonês, eu fiz uma prova ali na faculdade, como que é o nível, precisava ter o nível B2, né, do idioma. E aí foi até tranquilo, acho que eles até ajudaram um pouco as pessoas a passar, né? Pegaram um pouco leve ali. Mas eu passei e depois de 1 ano e 9 meses, 10 meses mais ou menos morando na Polônia, eu iniciei os estudos. Eu morei na Polônia 8 anos, porque aí foi 2 anos estudando polonês e 6 anos fazendo a faculdade de teologia, né? De filosofia e teologia. Então, foi ao todo 8 anos, mas eu não fui lá para estudar para ser padre, eu fui para viver a missão. Uhum. E era ali o carisma e o trabalho que a gente tinha na Polônia, nessa comunidade que eu estava, né? Então, desses 8 anos lá, morei em 2 cidades lá, troquei de faculdade, né? Comecei a faculdade numa cidade, mudei de missão lá na Polônia, tive que trocar os estudos. Não sei, para quem já trocou de faculdade durante um curso, sabe como é isso, né? Depois a grade não bate, a grade de uma faculdade é diferente da outra, você tem que. Nossa, foi. Bom, depois que eu terminei os estudos, eu voltei para São Paulo. Aí eu fui enviado em missão para Minas Gerais e Barbacena. Depois eu fui enviado em missão para Ibiúna, no interior de São Paulo. Voltei para São Paulo. Em 2021, novembro de 2021, fui ordenado sacerdote. Faz 1 ano e 3 meses. Hoje é dia 10, 11? Que dia que é hoje? Hoje é dia 10 de Dia 10. 2000. Isso. Amanhã faz 1 ano e 3 meses, né? Fui ordenado padre 11 de novembro de 2023. No Rio de Janeiro, Que legal, padre. com o cardeal Dom Arani. Então, fui encardinado lá, sou padre da Diocese do Rio de Janeiro, mas nesse momento, depois de todo esse trajeto, né, eu fiquei 15 anos fora de Ribeirão Preto, viajando por todos esses lugares em missão. Quando eu morei na Polônia, se você quiser perguntar, e se eu estou falando muito, você pode me interromper, tá bom? Eu Tranquilo, padre, saiu pode tudo aqui. continuar. Tá, eu fiz missão, pude conhecer a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia em missão. Então, assim, esses 8 anos lá foram experiencialmente muito marcantes na minha vida, né? Os meus estudos foram também em polonês, então isso acredito que teve sim a sua Uhum. influência, né? Sim. Naquilo, no meu sacerdócio e tal. A experiência com o povo polonês foi muito, deixou marcas com certeza em mim. E depois de todo esse trajeto, todo que eu passei, eu pedi para o meu bispo, aliás, o bispo aqui da Arquidiocese de Ribeirão Preto, atualmente o meu bispo, né, que eu estou fazendo agora a experiência, pedi para fazer a experiência aqui, para voltar
para minha terra de origem, para minha diocese, e também poder ficar um pouco mais perto da minha família depois de todos esses anos, né? Então, voltei agora para cá, faz pouco tempo que eu estou aqui e estou retomando minha estadia na minha terra de origem. E é isso aí. Bom, bem resumidamente, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Tenho, claro que eu tenho. Eu quero saber se aí não tem um dedinho de São João Paulo II. Olha, no Santo Encontro, provavelmente, né? Porque assim, ali na Polônia, ele é uma pessoa que deixa marcas e a vida dele nos influencia muito, né? Com certeza. Sim. Bom, o Santo Encontro começou na Polônia, de fato, pela experiência pastoral que eu fiz, né? Mas eu aprendi muito a admirar a pessoa do Papa João Paulo II, Uhum. exatamente por conhecer a cultura e assim, e de fato ver que ele foi um homem à frente do seu tempo. Porque conhecendo a cultura polonesa nesses últimos 10 anos que eu conheci, e o que ele pensava tantos anos atrás, realmente ele estava muito à frente do seu tempo. Muito à frente mesmo, né? Conhecendo a igreja da Polônia, que é uma igreja assim, mais tradicional, mais conservadora. Não é conservadorismo, mas é mais conservadora, né? Uhum. Ele, de fato, as propostas que ele trouxe, a teologia do corpo, toda a abertura, né, aos novos movimentos na igreja, realmente é algo que para a época dele não tinha nada a ver. Ele realmente estava além do seu tempo, né? Diretamente, de fato, ele não teve, acho que, nenhuma influência, não, assim, né? Os patronos, os santos que eu escolhi para ser padroeira aí do Santo Encontro não é nem João Paulo II, nem Santa Faustina, Poxa mas vida. indiretamente tiveram, né? Porque eu que iniciei ali, com certeza aprendi muito com eles, né? E padre, e qual é o seu santo de devoção? Olha, esse é o meu problema, acredita? Eu vou falar uma coisa que talvez eu acho que a maioria das pessoas não esperaria ouvir. Eu não tenho santo de devoção. Nunca tive, assim, um santo de devoção que é o meu santo de devoção, né? Sei. Uhum. Não, eu não tenho assim, ah, eu faço sempre novena para esse santo. Confesso que eu não sou muito bom em novena, tá bom? Gosto muito de rezar a missa. Mas assim, eu tenho alguns santos que me inspiram, né? Gosto muito de São Assim José, vale também. assim vale, né? É porque eu não Vale. gosto, é porque eu vejo algumas pessoas que realmente são devotos de uns santos, né? Sabem tudo da vida daquele santo, faz novena e faz um monte de coisa, né? Eu não tenho isso não. Mas veja, olha, eu gosto muito de São José, me inspira muito, peço muita intercessão dele. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São João Batista, gosto demais de São João Batista. Ele Olha só. me ensina muito. Para mim, ele é uma pessoa que me ajuda a ter relacionamento e entender quem é a pessoa de Jesus de Nazaré, porque ele veio revelar o Cordeiro, né? Ele veio revelar o Senhor e eles eram primos. Eu fico imaginando eles primos ali convivendo, brincando, crescendo, né? E na teologia existe muito essa questão de qual foi o momento que Jesus, como homem, começou a ter conhecimento e clareza de que ele era Deus, porque isso não foi óbvio para Jesus desde o começo. Assim como ele foi crescendo em Sim. estatura, sabedoria e graça, ele também viveu um processo de descobrir quem ele era, né? Ele Nossa. era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Uhum. né? Então, a parte homem dele houve esse amadurecimento, né? A gente sabe que quando ele tinha 12 anos, ele já sabia que ele era Deus, né? Porque lá ele ficou lá discutindo com os doutores do templo, e quando perguntaram, olha, eu estava cuidando das coisas do meu pai, só que ele não estava falando de São José, né? Então, de fato, com 12 anos ele já sabia que ele era Deus, né? Agora, será que com 4, 5 anos ele já sabia que era Deus, né? Bom, deixamos de lado isso, né? Mas eu fico imaginando ele criança brincando com São João Batista, os dois brincando, você talvez ainda na toda Sim. aquela inocência do ser criança, né? Aquele relacionamento de primos ali, né? Fazendo as Sabe aquele brincadeiras. seu primo que você conviveu desde criancinha e depois vocês dois ficam adultos, né? E quando João Batista vai batizar Jesus, então tem toda essa experiência dos dois. João Batista descobre
mais profundamente quem é aquele primo que ele tinha, né? Então, o João Batista, para mim, ele me ajuda muito em como aprender a se relacionar com Cristo, a olhar para Cristo de uma forma mais próxima. Eu gosto muito de São João Batista. Tem uma imagem dele ali que eu ganhei. E São Rafael, claro, não poderia deixar de ser de devoção, o arcanjo Rafael, né? Nossa, amém. Tá vendo? Eu não tenho um santo, mas eu tenho vários, assim, que... São vários amigos ali, tudo intensos, né? Sim, sim. E, padre, o que inspirou você a criar o projeto do Santo Encontro? Vamos adentrar este assunto. Bom, olha, eu ainda estou em discernimento, tá bom? O que foi de fato? Eu tenho dúvida do que foi de fato, por que eu iniciei esse bendito Santo Encontro. A primeira opção é se foi inspiração divina. A segunda opção, se eu perdi a paciência com tanto solteiro reclamando para mim que não aguentava mais ficar solteiro. Em vez de chegava nos atendimentos, a galera só falava, né, Nossa, eu padre? falava, meu Deus do céu, eu sou solteiro, tá todo mundo procurando namorado, ninguém encontra namorado. E de fato, isso me marcou lá na Polônia. E acredito, eu brinco, né, que esses dois motivos, né, porque a inspiração divina é sempre diante de uma necessidade também do povo de Deus, né? Então, de fato, hoje eu acredito sim que foi uma inspiração que Deus deu para abençoar a vida de tantas pessoas, né? Mas, de fato, começou com essa escuta pastoral. Eu ainda não era padre, mas lá na Polônia, como missionário, eu comecei a conhecer muitas pessoas que eram solteiras, eu acompanhei algumas, e eu comecei a ver o drama que essas almas vivem, né? Sobretudo as mulheres, né? É também uma questão dos homens, mas sobretudo as mulheres por vários motivos. O primeiro motivo, porque tem mais homem do que mulher no mundo, né? Tem mais Tem homem mais do que mulher no mulher. mundo. Desculpa, tem mais, eu falei o contrário. Tem mais mulher do que homem no mundo. Mas, procurando aqui um pouco de informação sobre esse assunto, eu descobri algo muito interessante. O quê? Nasce mais homem do que mulher. É real Mas isso? é real. Já viu aquele meme no Instagram? Tem vários vídeos aí que rola na internet porque os homens vivem menos. Ah, já vi, já. É real aquilo ali, não é exatamente. Então, assim, nasce mais homens do que mulheres. Mas é a partir dos 25 anos já muda, já que começa a ter mais mulher do que homem. Porque os Nossa. homens morrem mais. Enfim, e por vários motivos, né? Então, de fato, as mulheres têm muitas mulheres aí procurando o seu José. Eu não gosto dessa expressão, depois eu posso explicar por quê, né? Essa Pode coisa de jogar, padre. Pode falar já? Vamos, Pode vai. falar. Vamos lá. Porque assim, essa coisa de ficar, tô procurando José, tô procurando minha Maria, eu acho que atrapalha um pouco. Porque inconscientemente a coisa fica idealizada, né? Sim, é Então, verdade. assim, nossa, tô procurando o meu José. Minha filha, José de Nossa Senhora só teve um. Não vai ter outro homem igual aquele, né? E o homem que fica procurando a Maria, não, ela não tinha pecado original. Não espere outra Nossa Senhora na sua vida, né? Então a gente idealiza, né? Acaba que inconscientemente idealizando as características de São José e as características da Virgem Maria, e sem às vezes perceber o nosso critério, não que ele não deva ser alto, Uhum. tem que ser na medida certa, nem muito alto, nem muito baixo. Mas ele não pode ser ideal. Um homem que busca uma mulher igual a Nossa Senhora não vai encontrar nunca. É ideal, não é real, né? Então, assim, isso realmente pode, eu acho que pode atrapalhar um pouco. Eu brinco dizendo que, em vez de procurar o José, olha pro Ricardinho, que tá aí, que trabalha lá no... Não pode ser um Wesley. Que tal um Wesley? Agora, São José não dá. Nem que seja um Michael Jackson, entendeu? Um Rivosvaldo, sei lá, um Rivelino. Ai, padre, Ai, cada nome.
Não, tem que perceber os homens reais que estão perto de você e que buscam a santidade. Mas não são santos, mas buscam. Mas Não são vou. perfeitos. E vice-versa, né? Não adianta ficar procurando a Maria, tem que procurar a Eva. Você tem namorado, Eva? Não, não tenho, Tá padre. vendo? Tem que perceber a Eva que tá por aí. Pô, Entendeu? gente, aí, ó, vamos colaborar. A Fer- Brincadeiras. Sim, a Fernandinha, a Isabela, tem que É isso entende? Porque aí. essas são as pessoas reais, com sua história, com suas feridas, com sua busca de santidade, que vão criar esses relacionamentos, né? Então aí eu brinco que falo, gente, esquece o José e a Maria. Olha aí pro Ricardinho e pra Fernandinha, É isso né? aí, padre. Bom, vamos fechar esse parênteses que eu até perdi porque que eu estava falando antes. O que inspirou a criação do Santo Encontro, né? Isso, Foi isso. essa vivência na Polônia. Exato, exato. Então, assim, conversando com as mulheres, eu tem toda essa questão e, sobretudo, a questão da idade, né? Então, lá na Polônia tem alguma coisa muito interessante que na Europa em geral, mas isso na Polônia é muito forte, eles são jovens há mais tempo. Então, a juventude para eles é mais prolongada. Se você vai lá assim, a pessoa está com 27 anos, 30 anos, ela fala, sou jovem. Ela não fala que ela é adulta, Nossa. entende? Ela se encaixa na juventude ali, né? Por vários motivos também. Um deles interessante é que na Polônia especificamente, eu não conheço tantos outros países, é natural que todo mundo faça faculdade. Então, a mentalidade é que os jovens vão ficar na casa dos seus pais até terminar a faculdade. É depois da faculdade que ele vai agora, que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Então, isso aqui no Brasil é diferente, porque assim, com 16 anos a pessoa já está Nossa. trabalhando, né? Sim, arranjando o que fazer, nem que Já seja está aqui. se virando, então assim, já começa a assumir responsabilidades um pouco mais cedo. E o que que acontece nesse contexto? As mulheres vão chegando com 30 e elas estão despreocupadas, estão jovens ali e tal. Não casaram ainda. E eu acompanhei muitas mulheres que já estavam chegando nessa idade. Eu acompanhei uma que tinha acho, quase 40 anos. E por não encontrar ninguém, e vai batendo um certo desespero. Então, quando a mulher chega ali, 33, 34, 35, quando ela chega a 30, ela começa a ficar um pouco mais preocupada, mas ainda está tranquilo. É A hora porque que tem ela toda essa questão da mulher que gosta de planejar, né, as coisas. Exatamente. E também uma questão muito prática e biológica, que é a útero, né? Chega, quando Sim. ela entra na menopausa, então ela já vai ter enormes dificuldades e vai chegar um momento que ela não pode engravidar mais. Então, quando a mulher passa dos 35, 36, aí ela fica muito mais ansiosa em relação a isso. Quando chega no 40, ela fala assim: bom, eu tenho pouquíssimo tempo agora, né? Então, enfim. E eu acompanhei, por exemplo, uma pessoa que ela já foi religiosa e, e depois saiu, né? Ficou muitos anos na vida religiosa, saiu e ela já tinha lá seus quase 30 anos e como muito difícil assim, né? Se orientar ali no mundo de novo, retomar. E aí o critério, um grande risco que eu percebia era que ela estava diante de uma escolha muito difícil. Uma outra pessoa que eu conversei que me tocou muito com uma necessidade real foi uma mulher também que ela já tinha acho que 35 na época, 34 talvez, não lembro. Talvez um pouquinho menos. Eu sei que ela já estava assim numa idade que ela já se considerava, meu Deus, né? Daqui a pouco eu não conto mais ninguém. Uhum. Tudo bem que a mulher é um pouco desesperada, né, nessas horas, né? Às vezes sim, padre. Às vezes sim, mas tem umas que é real. E ela no ambiente eclesial que ela estava, ela não encontrava ninguém que interessava a ela. Ela era uma mulher loira, alta, assim, e queira ou não, essas coisas contam, né? Pode ser que são exceções, casos que não contam, mas em geral, por exemplo, uma mulher não vai querer ficar com um homem que é menor do que ele. E até o Ah, homem isso se é sente verdade. inseguro. Gente, essa é a vida real, mas é assim, né?
Eu conheço casais que a mulher é mais alta que o homem, mas são exceções, né? Enfim, e essa mulher é uma mulher loira, alta e brava, né? Ela era literalmente um mulherão, assim, né? Um homem, para ficar com ela, tinha que ser, assim, maior que ela e mais bravo que ela, né? Porque senão Ela ela ia não bater nele colava, uma né? hora, né? Se casasse, quem ia apanhar ia ser ele. Enfim, era difícil. E no meio ali que ela estava, ela não encontrava ninguém. E uma coisa que acontece muito é que as pessoas que estão engajadas na igreja, às vezes elas estão tão engajadas na igreja, que o ambiente que ela convive é sempre o mesmo ali da paróquia dela, do grupo de jovens dela, né? E ela não tem tanto engajamento, tanto convívio social fora da igreja. E às vezes, de vez em quando, até encontra jovens de outra paróquia, um retiro aí da diocese, ou coisas assim, jornada mundial, essas Sim. eventualidades. Mas, em geral, ela vai para o trabalho, se envolve com as coisas da paróquia e tem um grupo de amigos um pouco mais limitado. Porque uma pessoa que, de fato, está buscando a santidade, ela evita também frequentar alguns lugares, porque ela sabe que lá ela não vai encontrar uma pessoa para ela. E essa moça, ela saiu com as amigas delas uma vez para um barzinho, numa festa, começou a dançar, encontrou um rapaz legal. Ela gostou, sentiu atraída por aquele rapaz. Esse rapaz tratou ela muito bem, tal. E ele foi levar ela para casa. E quando ela foi descer do carro, ele sugeriu de descer junto e ele já queria ter relação com ela já na primeira noite, Nossa. né? E ela falou isso para mim com uma tristeza tão grande, porque de um lado ela busca a santidade, quer viver a castidade, e para manter essa escolha, ela exclui não sei quantos por cento dos homens, grande maioria hoje, entende? Ela exclui 60, 70, 80% dos homens, eu não sei dizer qual é essa estatística exata, para uma escolha de castidade e de santidade. Então, vamos supor que sobra ali 20, 30% dos homens que querem buscar a castidade e a santidade. Só que aí tem outros fatores, às vezes, né, entra para o seminário, entra para a vida religiosa, né? Ou, de fato, não dá certo. Até tem um homem legal ali na sua paróquia, mas você e ele não combinou, não deu certo com aquela pessoa. Não é porque é o único que tem que ser ele, né? Isso é Então, as verdade. opções ficam ali. E aquilo me incomodou tanto, porque eu olhei uma pessoa que busca santidade, busca castidade, e para vivê-la, corre o risco de não poder ser mãe, porque já está chegando na idade de casar e ter filhos. Isso, para mim, é um drama existencial sério. Na busca pela salvação, na busca pela santidade e no pastoreio das almas, né? Porque eu, por exemplo, acompanhei uma outra mulher que ela casou com 40 anos, ou ela já tinha 41, não lembro. Só que assim, ela já estava mais um pouco, ela, né, não podia ter filho mais. Porque assim, a mulher, quando ela nunca tem filho, e ela vai engravidar a primeira vez com 40 anos, é uma gravidez já complicada. Porque assim, se ela já teve filho antes, Tem um né? risco. E depois ela vai ter o segundo, terceiro, quarto filho com 40 anos, é diferente do que quando é o primeiro, né? Não entendo muito aí de medicina, assim, nessa área, mas eu já escutei isso, né? E faz muito sentido. E essa moça, então, ela casou com 40 ou 41, e ela, quando ficou grávida, já ficou grávida de gêmeos, né? Então a gente até brincou que, olha, Deus acelerou um Caramba. pouquinho aí, né? Então ela teve filho, ela tá muito feliz, né? Já veio 2, e ela com 42 estava com 2 filhos. Então, só que assim, ela bateu na trave e entrou, né? Então, de fato, isso me incomodou muito, porque eu via o sofrimento de muitas dessas mulheres que algumas começavam a ter em dúvida, será que Deus me quer celibatária? Eu acompanhei uma pessoa que viveu isso muito fortemente, né? Pela idade, não encontrou ninguém, talvez Jesus quer então que eu seja freira, que eu me consagre, porque se eu não encontro nenhum homem, talvez essa é a vontade de Deus para mim. Bom, e não é assim que se faz um discernimento vocacional, né?
Não é porque eu cheguei no momento da minha vida que eu não encontrei ninguém, que agora então eu vou ser freira, eu vou ser virgem consagrada. Não é, isso não é ser virgem consagrada. Então, lidando com essas pessoas, eu falei, nossa, e como eu era missionário, eu viajava muito, né? E eu conhecia muitas pessoas. E eu sabia que lá em Varsóvia tinha alguém que poderia combinar com alguém de Cracóvia, de Poznan, de Szczecin. Eu falava, gente, essas pessoas precisam se encontrar. Alguém precisa juntar essas pessoas, né? Vamos fazer um encontro só de solteiro aqui para todo mundo se conhecer. Porque o que eu fui percebendo? Existem pessoas boas, pessoas que querem viver a castidade e a santidade. Elas estão espalhadas. Não é a maioria, mas tem. Mas elas estão espalhadas por aí. E desde lá da Polônia, eu sempre isso me incomodou, eu queria fazer alguma coisa, mas pela necessidade do momento, não era ali o objetivo da minha missão. Também estudando filosofia, teologia, não foi. Nunca consegui organizar nada, né? Mas aí ficou no seu interior isso. Ficou ali, lá no fundo, né, no coração. E a gente sempre dá uma de cupido naturalmente, né? Se tem uma coisa que celibatário faz bem é ser cupido. Né? Freira, padre, a gente gosta de ser cupido. Por quê? Não é que a gente tem um problema com isso, né? A gente não escolheu o celibato por algum problema, mas a gente encontrou uma vocação, um outro amor. Não é porque a gente não vai casar que a gente não quer que as pessoas casem e sejam felizes, né? Então a gente sempre ali tentava unir um casalzinho aqui, um casalzinho ali. Nossa, olha, fulano de tal cidade precisava, vamos tentar fazer ele se conhecer, se encontrar e tal. E aí eu voltei para o Brasil e percebi que não era um problema só do Brasil, da Polônia. Era a mesma coisa. Aqui também. E aí eu fui percebendo que é um problema da igreja em si. Porque é uma questão eclesial. E eu percebi que é um sofrimento e um certo empecilho para as almas no caminho de santidade. Porque a pessoa vai vivendo muitas angústias, né? Vai falando, meu Deus, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar para a titia? O que Deus quer de mim? Por que Deus não manda ninguém? E, de fato, ela vai entrando em certas crises existenciais por causa disso, né? E aí, em 2020... eu comecei o projeto em 2024 mesmo, né? Fiquei aqui e tal. E aí, no começo de 2024, no meu Instagram pessoal, talvez final de 2023 já alguma coisa, eu comecei no meu Instagram pessoal a fazer caixinha de pergunta e o pessoal comentava alguma coisa e eu falava, e se a gente fizer um aplicativo para católico, solteiro? E a galera, sim, padre, não sei o que lá. E assim, a resposta era sempre muito positiva, né? Eu falava, gente, eu acho que isso aqui é uma coisa legal, né? E eu não conhecia nenhum cristão, né? Até que em julho ou em junho de 2024, eu falei assim, vamos abrir um grupo no WhatsApp. Vamos colocar todos os solteiros lá, porque o que custa, né? Vamos lá, trocando ideia e tal. E aí eu abri o grupo, se eu não me engano, 7 de julho de 2024. Eu acho que em 3 semanas tinha mais de 200 solteiros. Nossa! Assim, o pessoal foi falando, mandando pro outro, conversando, eu colocando no meu Instagram, o pessoal foi entrando. 300, 400 solteiros, né? Eu falei, gente do céu. E aí, só que assim, automaticamente você precisa começar a organizar as coisas, né? Porque assim, você imagina um grupo de WhatsApp com 400 pessoas falando, é um inferno, Nossa, né? o dia inteiro mandando mensagem. Não, é um inferno aquilo, né? Eu não aguento. Só que assim, o pessoal começou a se conhecer, interagir e tal. E assim foi, sabe? As coisas foram acontecendo, aí surgiu a necessidade de ampliar o projeto e estruturar um pouquinho mais e dar algum conteúdo também de condução espiritual e humana para as pessoas, né? Para não ser uma coisa também bagunçada. Coloca todo mundo lá e Deus dará, né? Né? Sim. Foi estruturando, criando o corpo, o projeto, exatamente. Né? E assim, então nasceu de uma necessidade que eu percebi, pastoral, vamos dizer assim, e o desejo mesmo de ajudar, de ver as pessoas felizes, né? De ver as pessoas realizadas. Eu acho que isso é
E eu acredito que a inspiração divina veio de tudo isso, né? Sim. E, padre, dentre essa situação, né, que você falou, que tem as questões formativas ali do grupo, já é um diferencial, né, de outros aplicativos que tem por aí de relacionamento, que são conhecidos, que a galera usa. Atualmente, é um site, né? Dentro desse site, ele tem quais tipos de abas dessa questão de conteúdo para as pessoas? Olha, quando eu comecei, eu não conhecia ainda nenhum desse trabalho, só o Tinder mesmo. Até que eu comecei, vamos fazer o Tinder católico, né? Mas, entrando nesse mundo, né, nesse nicho bem específico, eu comecei a descobrir que tem bastantes evangélicos, eles têm esses aplicativos, e aí eu descobri também que tem católicos, né? Eu descobri um aplicativo católico, depois mexendo, que é um aplicativo que chama Caná. Nossa, né? Caná. E aí depois eu percebi que ele não se tornou tão popular assim. Existe, eu baixei o aplicativo, fiz um perfil falso, um padre, né? Não podia colocar minha foto lá. Eu queria ver como funcionava, ter uma ideia. Então, assim, é um aplicativo muito legal. Nesse aplicativo tem um conteúdo formativo, sim. Ele foi idealizado pelo Ricardo de Sá e a esposa Sandra, não lembro o nome dela agora. É da Canção Nova, não sei se eles são da Canção Nova ainda, mas é um casal aí é conhecido nas redes sociais, são bem conhecidos, né? Então é um aplicativo que existia, muito bacana e tudo mais, mas eu já tinha começado também o Santo Encontro, né? Depois eu descobri também alguns grupos de WhatsApp, outras iniciativas católicas que fazem algo bem parecido. Mas o Santo Encontro, eu percebi duas coisas que foi o diferencial mesmo para o crescimento do Santo Encontro, né? Que é o seguinte, tem um sacerdote. Eu acho que esse talvez foi o principal diferencial, né? Importante, né? E muitas pessoas que chegou no Santo Encontro chegou falando isso, olha, eu já participei de muitos grupos, mas eu vim nesse porque tem um padre. Então não é porque é o Rafael, né? De maneira nenhuma. O trabalho que eu vi de outros projetos também são muito bons, válidos, e até se aqui os católicos tiverem me ouvido, quiserem lá conhecer e ficar em vários, né? Porque não custa nada, né? Fica no Santo Encontro, fica lá no Caná, fica em outros, porque vai saber onde está o José, né? E o José e a Maria. Enfim, mas tem um sacerdote. Eu acho que padre, eu ainda não conheci ninguém que iniciou como sacerdote e acompanha um projeto assim. Então, de fato, eu nesse caminho aí eu não encontrei nenhum padre fazendo esse trabalho. Leigo sim, padre não. Então, eu acredito que isso foi algo muito importante para o Santo Encontro, por ter essa figura sacerdotal, e as formações também. Então, é assim, hoje temos um site, e o projeto hoje funciona de qual maneira? Você faz lá o seu cadastro, nós temos o plano mensal e o plano anual, né? Tanto o plano mensal quanto o plano anual, você vai ter todos os benefícios. A única diferença é por quanto tempo. Então, se é o mensal, somente por um mês, né? É muito baratinho, é R$ 9,90 por mês. Então, assim, de fato, a gente buscou fazer um preço acessível, né? Porque R$ 9,90 por mês é assim, gente, né? É muito barato. Sim, pelo conteúdo que tem, né, padre? É muito sim, exatamente. Informação. Enfim, e o plano anual, que aí também tem umas vantagens você comprar e adquirir o plano anual. Mas, em geral, é assim. No site, você faz o seu perfil pessoal, que aí você coloca lá o seu nome, idade, de onde você é. Tem um trecho para você falar um pouco de você, então, suas características, sua personalidade, sonhos, objetivos, né? Você coloca lá a sua altura, santo de devoção, se tem filho, se não tem filho, profissão. Você faz ali o seu perfil, que vai aparecer para as outras pessoas. E aí você pode também procurar outras pessoas com um filtro. Então, idade, região do Brasil, para facilitar ali, né? E você coloca também o seu WhatsApp e o seu Instagram no seu perfil para as pessoas poderem te achar.
Bom, essa é uma parte do site que é onde tem todos os solteiros e você procurar ali as pessoas. Depois, tem uma aba do site que é grupos do WhatsApp. Então, você clica lá e lá tem todos os grupos do WhatsApp que nós temos espalhados pelo Brasil por região. Hoje nós temos 6 grupos do WhatsApp, que são as 5 regiões do Brasil, Que bacana. e depois o estado de São Paulo. Por que só o estado de São Paulo? A gente criou um critério que é o seguinte: para não se multiplicar os grupos, porque no início eu abri 27 grupos quase, que era 27 estados, né? Só que aí tinha assim, 30 pessoas num, 2 no outro, 3 no outro, 50 no outro, sabe? Tava muito espalhado. Como o projeto estava iniciando, a gente fez por região. E a gente abriu o seguinte critério: quando tiver mais de 200 pessoas do mesmo estado, então a gente abre um grupo do WhatsApp só para aquele estado. Então, por enquanto, a gente tem mais de 200 pessoas do mesmo estado, São Paulo, né? Então, o projeto vai crescendo, a gente vai aí multiplicando os grupos, né? Então, você entra lá, vai ter lá o link para você clicar em qual região ou estado você quer entrar. Tem um grupo geral, onde está todo mundo. Esse grupo fica fechado, que é para os recados importantes, quando eu falo alguma coisa, às vezes eu mando algum recado pro pessoal lá. E você clica e entra no grupo direto ali, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, essas coisas, né? Sim, sim. Esse funciona assim. E depois você tem uma parte formativa. Então, nós temos uma formação por mês, com temas pertinentes a relacionamento e o estado de solteiro. Então, formações do tipo autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para um relacionamento maduro, a importância de amar a própria solidão, de amar a si mesmo antes de querer amar os outros, a importância de respeitar a liberdade do outro, que você não tem como você obrigar o outro a te amar. O amor, ele é livre e espontâneo, né? Tem como administrar o dinheiro no relacionamento, que eu acho que isso é uma coisa que afeta muito os relacionamentos. Quando saber que é hora de iniciar o namoro, quando saber que é hora de casar. Tem os 3 níveis do amor, que é toda aquela questão do ágape, do eros, ágape e o amor filia. O amor eros, filia e ágape. Enfim, são 12 formações uma vez por mês. Nessa formação, você também tem o PDF ali da formação. Deixa ali seu comentário também, e eu vou começar esporadicamente fazer uma formação presencial de acordo com o tema oportuno, né? Olha que bacana. Sim, para poder dar um acompanhamento para eles. Basicamente é isso, né? E depois ali você tem a sua área de perfil pessoal para fazer suas alterações. Por enquanto o projeto funciona da seguinte maneira: e se Deus quiser, no segundo semestre, a gente vai fazer o primeiro encontro presencial. Nossa, legal, padre. Bom que dá para, né, ornar tanto a parte da fé quanto a parte de se relacionar, né, a parte humana. Exato. A ideia desse encontro presencial, a gente tem pensado assim, de ser um fim de semana, né? Pelo menos um dia inteiro, de mesclar exatamente espiritualidade e convivência, né? Bacana. Então, começar com a Santa Missa. Então, eu vou dar ali na homilia um conteúdo ali para aquele momento. Um momento de adoração com o Santíssimo. E depois o almoço e a tarde livres ali para integração, algum esporte juntos, alguma coisa. E à noite aí um jantar temático. Legal, né? hein? A ideia é muito Forrozinho, boa. uma festinha, né? Para realmente ter essa convivência entre os membros e poder celebrar a Santa Missa, aqueles que desejarem confissão, e um momento de adoração juntos, né? Ah, legal. E padre, já houve alguma história assim que foi inspiradora? O projeto já juntou casais, casamentos, como é que foi? Está assim, as histórias inspiradoras estão acontecendo, né? Iniciando. Que beleza. O projeto está numa fase inicial, mas o número, eu confesso ser surpreendente, né? O projeto tem 7 meses e nós temos 21 casais. Nossa, Então, já é um assim, número muito bom. imagina, praticamente 3 casais por mês, né?
Então, eu acredito ser um número, assim, muito bom. Eu acho mais do que eu esperava, talvez, né? Nunca fiz conta, mas o projeto deu certo, sabe? É possível. Quando começou a surgir os primeiros casais, eu falei, nossa, não era coisa da minha cabeça, né? Não era uma ideia maluca, é possível, é real, né? Então, 21 casais. Quando eu penso assim que tem 42 pessoas felizes, né? Vivendo isso, né? Que buscavam, que desejavam, né? Então, isso nos alegra muito. Tem algumas histórias bem interessantes já acontecendo, né? A forma de se conhecer. Então, tem casais da mesma cidade, casais de cidades distantes, né? Queria Nossa. contar a história de um casal que é bem interessante, porque é a providência agindo de fato. Que é um casal que um é de BH, o outro é do Maranhão. São, assim, 2.000 quilômetros de Gente, distância. muito longe. Muito longe. E as pessoas sempre perguntam, padre, mas dá certo o namoro à distância? A minha resposta é a seguinte: dá até um certo momento, no início. Então, chamada online, conversa ali todo dia, né? Porque não tem jeito, conversa todo dia, né? Só que depois de um tempo, aí vai visitar uma vez por mês, a cada 2 meses. Só que depois de um tempo é preciso que um dos dois mude, porque não dá para namorar online. É desafiador, né? Não dá, não dá. Assim, um namoro que, como eu disse, no começo dá, se vê uma vez por mês, a cada 2 meses. Se esse namoro vai se consolidando e vai acontecendo, e todo namoro visa um casamento, eu gosto muito dessa definição que eu li num livro, O Namoro em um Mundo Hipersexualizado, de um padre americano. Ele dizia assim: o que é um namoro? É uma profunda amizade que visa um possível casamento. Eu achei lindo, fantástico. Fantástico. Porque é a relação de duas pessoas que vivem profunda amizade, que se amam, estão apaixonados. Amizade, porque não é só uma questão carnal, de um usar o outro, porque existe, de fato, uma alegria da presença do outro, um companheirismo, um contribuir com a vida do outro. E eles visam um possível casamento. Ninguém está usando um outro temporariamente, né? Eu estou com você porque eu estou aberto em me casar com você. Precisamos nos conhecer mais, precisamos, mas não quer dizer que a gente vai casar. Então, um possível casamento. Então, isso eu acho que explica muito bem, né? Então, depois de um certo momento, é preciso encurtar a distância para poder fazer a convivência, para poder se conhecer de verdade, para poder tomar uma decisão para um casamento, né? Então, essa convivência precisa acontecer, precisa morar perto, né? Enfim, e aí esse casal, como que foi? Ela chamou ele ali no WhatsApp, quebrando mais um tabu, né? Porque as mulheres esperam que o Coitado. homem dê o primeiro passo, o que eu acho bom, mas não uma regra. Eu acho que não dá para se tem que ser. Depende muito da personalidade de todo mundo. É bom que o homem é válido, é romântico, que o homem deu o primeiro passo. Mas, por exemplo, no caso dela, ela se interessou, achou legal, tipo, porque assim, qual que também é muito importante no Santo Encontro? Ali não é grupo para desesperados. Não é pessoas que estão desesperadas. Ali é grupo para pessoas que são católicas, estão solteiras, querem viver a santidade, estão abertas a fazer novas amizades. Dessas amizades, pode ser que você encontre um namorado ou namorada. Então, é importante isso, porque senão, eu não queria criar um Tinder. Uhum. Por isso que eu não chamei de Tinder. No começo eu pensei, Tinder católico? Não, porque assim, um testemunho muito bonito do Santo Encontro é pessoas que nos agradecem porque fazem novas amizades valiosas, né? Porque ele tem pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você. Pessoas que viviam muito sozinhas porque, de fato, não encontrava ninguém no seu ambiente que buscava a santidade como ela, no grupo encontrou amigos. E começou a marcar para se encontrar, para sair para o barzinho com amigos, né? Isso é muito legal. Então, ela chamou ele, muito despretensiosamente, para puxar um papo, como amigo. E foram falar de futebol. Porque, agora eu não lembro, eu acho que ele é Flamengo, torce pro Flamengo e ela pro Vasco. Ou Foi. vice-versa. Mas acho que ele é pro Flamengo.
E ela puxou um assunto ali, eles começaram a falar de futebol. Aquela competição, né, dos times ali do Rio de Janeiro. E por causa disso, a conversa fluiu, o papo foi legal, a coisa aconteceu, eles começaram a conversar. Surgiu uma amizade, surgiu um interesse. Eles começaram a fazer chamada por vídeo. E aí começou a conversar todo dia. Só que assim, ele lá no Maranhão, ela em BH, 2.000 quilômetros. Nossa, gente. Só que olha como é a providência. Ele trabalha de uma forma, prestando concurso público, alguma coisa assim, que todo mês ele viaja para fazer prova em um lugar diferente, alguma coisa assim. E ele pode escolher os lugares que ele vai fazer essa prova. Então, uma vez por mês ele já tinha como viajar para vários lugares do Brasil, tanto que quando ele entrou nos grupos do WhatsApp, ele entrou em todas as regiões, porque ele viajar muito pelo Brasil fazendo essas provas. Então eu falei assim, bom, qualquer pessoa do Brasil eu tô aberto, porque eu vou fazer a prova lá uma hora, né? E aí ele foi fazer essa prova lá em Belo Horizonte, eles se conheceram pessoalmente e iniciaram o namoro. E ele então organiza de visitá-la todo mês a partir da possibilidade profissional que ele tinha. Então quer dizer, as coisas se encaixam. E aí ele já se viram várias vezes, agora ela tirou férias, ele veio, eles passaram 18 dias juntos, então se falam todo dia, e agora ele ou ela, não lembro, já estão se organizando para ver a questão da mudança, né? Para poder, porque, de fato, é assim, quando se apaixona, a distância não é mais um problema. A questão é se apaixonar. A distância é um impedimento para iniciar a paixão. Mas se a paixão aparece, minha gente, você vai para a China. Essa que é a verdade, né? Então, assim, tá sendo uma história muito bonita deles, né? E de tantos outros, né? Teve um outro casal que a moça, ela tem, né? Se não me engano, 47 anos. Nossa. Então, assim, poder uma mulher de 47 anos começar a namorar, né? Talvez era uma dessas mulheres que você falou assim, olha, deixa quieto já isso aí, eu acho que eu já não vou encontrar mais ninguém. Porque a grande questão, Eva, é que encontra. Eu sempre digo isso para as mulheres. Você não está solteira porque você é feia ou porque ninguém te quer. Porque se você quiser, hoje ainda você encontra alguém que fica com você. Vai ali na esquina, vai naquele barzinho ali, ó, dá 15 minutos olhando para alguém ali para você ver. Quer dizer, encontra. Só que uma pessoa que está solteira por amor ao evangelho tem todo o meu respeito e admiração. Entende? Então, poder ver uma mulher com 47 anos que permanece solteira para poder viver o evangelho, para poder viver a castidade, a santidade e poder contribuir para que ela encontre alguém. Então, assim, as mensagens que nós recebemos de agradecimento das pessoas, a gente vê que vale a pena o projeto, né? Que realmente transforma a vida das pessoas, né? Dá um sentido novo para a vida das pessoas. Então, essa tem sido uma experiência muito, muito gratificante ao mesmo tempo, né? Nossa, padre, muito bom. É enriquecedor saber que existem possibilidades, né? De pessoas que estão aí, estão solteiras. Já ouvi casos de, assim, mulheres bem mais velhas que eu, que ficam tristes por não encontrar alguém porque é de igreja e aí conhece qualquer um e realmente não é para ela, não dá certo. Sim. Padre, foi um papo muito bom, maravilhoso. Que Deus abençoe seu projeto, que ele continua dando muitos frutos. E é isso, gente. Eu lembrei de uma coisa. Pode falar. Bom, só completando, né? Porque assim, nessa fase inicial, porque quando o primeiro casamento acontecer, eu acredito que vai ser um novo tempo e a gente vai virar uma chave aí no projeto, porque aí a gente vai concluir um ciclo, né? Com certeza. A gente vai concluir um ciclo e poder dizer, olha, tem famílias formadas, né? Depois eu vi os primeiros filhos,
E aí Deus vai conduzir todas as coisas, né? O que eu queria dizer é algo bem interessante que aconteceu, e para mim isso foi um dos sinais da mão de Deus, porque em muitos momentos eu me batia uns lapsos de realismo, e eu pensava assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô inventando para minha cabeça? Fazer um Tinder católico, né? Tem paróquia, tem tanto trabalho ministério sacerdotal, né? Será que é vontade de Deus isso mesmo? Não sei o que lá, tá. Coisa da minha cabeça. Bom, eu sou o Padre Rafael, é claro que o padroeiro do Santo Encontro é São Rafael, mas não porque é meu nome, porque ele juntou Sara e Tobias, Ótimo, não é? ótimo. Então, o patrono é. Depois, Eva, aqueles que estão ouvindo também, vão lá no perfil do Santo Encontro, no Instagram, Santo Encontro, @Santo Encontro, e o símbolo do Santo Encontro, ele é muito interessante, foi uma inspiração mesmo, né? Ele é um coração, e, ó, fez até um coração. No meio do coração tem uma cruz, tá? E ele tem os seguintes significados. A cruz no meio do coração, por quê? Eu tinha pensado de o símbolo do Santo Encontro ser dois peixes. Porque o peixe é o símbolo do cristão. Então, é o encontro de dois cristãos, dois peixes. E porque o peixe é o que São Rafael pediu para Tobias pegar dois peixes, tanto que a imagem de São Rafael está segurando um peixe, porque foi através do fígado do peixe que Tobias fez lá, queimou, virou incenso para expulsar o demônio de Sara, que não conseguia constituir uma família. Uhum. Então, o peixe é o instrumento usado por São Rafael para libertar a família e também é o símbolo do cristão. Então, eu queria que fosse dois peixes. E a Gabriela Saxer, uma amiga minha que trabalha com criação, né, de designer, essas coisas, fez o símbolo do Santo Encontro. Ela completou a inspiração, que foi maravilhosa. Esse coração é assim, com a cruz, fica o coração e a cruz. E o fundo, o buraco que fica aqui, é os dois peixes que se encontram. Se encontrando. Então, os dois peixes se encontrando formam a cruz, porque eles se encontram na cruz. Os peixes simbolizam a intercessão de São Rafael. E os dois peixes formam um coração, que é o amor deles. Que o amor deles tem como centro a cruz. A cruz. Então, assim, é muito bonito. Tem um símbolo a mais ainda. Se você quiser descobrir, vai lá procurar. Vou fazer assim, né? Isso mesmo. E o que acontece? Bom, São Rafael ficou como patrono. Meu nome é Rafael. E o pessoal começou a brincar lá, o padre dos solteiros, o padre desencalhador. Teve uma Meu criatura Deus. que não sabia o meu nome e salvou no telefone dele, padre desencalhador. Foi um absurdo isso. Eu não queria ser conhecido assim, não. E aí Ai, começou a gente. brincadeira, né? Padre dos solteiros, padre dos solteiros. Eva, escuta isso. Eu fui ordenado padre no dia 11 de novembro. É o dia do meu sacerdócio. Um ano depois, quando eu estava comemorando um ano de padre, o projeto já estava rolando, estava tomando sorvete no dia do meu aniversário sacerdotal, uma amiga minha olha e fala assim, padre, você sabe que dia que é hoje também? Além do seu... Eu falei, meu aniversário sacerdotal. Não, outra coisa. Hoje é dia dos solteiros. Ah, pronto. Eva, eu não sabia. Então, assim, viver o dia que eu comemoro o meu ministério, ser o dia dos solteiros, para mim foi Deus falando assim, olha, tira todas as dúvidas que você tem, porque eu acredito que não quero reduzir o meu sacerdócio a um cupido. Ser padre é muito mais do que ser cupido, né? Mas isso, para mim, foi um sinal de que havia uma mão da providência divina. A confirmação, né, padre, do De, projeto mesmo, que é inspiração divina, né? sim, e de que essa questão dos solteiros fazia parte como uma missão que faz parte do meu ministério sacerdotal. Então, isso para mim, até aquele momento, eu apazigou assim, nossa, talvez não deva fazer isso e tal. E hoje, quando vem uma tentação, uma dúvida, um medo, eu falo, não, existe uma mão de Deus, né?
E, sobretudo, nos últimos dias agora, eu fui conversar com o bispo aqui de Ribeirão Preto, expliquei o projeto, ele abençoou o projeto. Então, de fato, agora eu estou sereno e tranquilo de que há uma vontade de Deus, há a benção da igreja, então, para a gente poder caminhar. É isso que Que eu queria bênção, Padre. terminar dizendo. Fechou com chave de ouro. Que bom. Nossa, Agradeço muito o convite e a oportunidade, tá bom? Obrigada, Padre. Nós que agradecemos. Nossa, foi uma grande alegria tê-los conosco aqui. Obrigada por sua partilha, por estar aberto em falar do seu projeto também. E aí, você que está solteiro já sabe, hein, galera? Fica a dica, né? Já deixamos várias dicas. Ah, já. Pronto. Ó, agora, quando as pessoas falam, padre, eu tô solteiro, falam, vai lá. Já, o meu papel eu já fiz. Agora é com você. É isso aí. Padre, quer deixar o seu Instagram também? Claro, claro, sim. Bom, o Santo Encontro, muito simples, né, lá no Instagram. E o site é santoencontro.com. Você entra direto no site e tá tudo certo, tá? Lá vai ter todas as informações. O meu pessoal é Padre Rafael Costa, muito simples também. Padre Rafael Costa. E lá no meu Instagram você pode também conhecer o meu site. Eu tenho um site pessoal, onde eu coloco lá meditações, reflexões, textos que marcaram a história da igreja. Então conheça lá também que vale a pena. Ótimo, Padre. Brigadão. E aí, galera, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!